A OCDE eleva a expectativa do PIB brasileiro em 2024. Especialistas divergem sobre a notícia ser boa ou não. Em uma coisa, parecem concordar: o crescimento será sustentável se houver reformas estruturantes. Reportagem de Marcelo Matos. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico elevou o PIB do Brasil de 1,9% para 2,9% ao final de 2024. A OCDE avalia que haverá manutenção da atividade econômica do primeiro semestre, por maior gasto fiscal. O reflexo atinge a inflação, que subiria de 4% para 4,4%. Ricardo Amud, analista de macroeconomia do IBMEC São Paulo, explica a boa ou má notícia. O Brasil tem que pensar mais no crescimento de longo prazo e menos nessa variação do PIB de ano para ano. Na última ata do Copom, que saiu essa semana, a gente observa o Copom muito preocupado com o hiato do produto. Então, o que é o hiato do produto? É a diferença de quanto o país está crescendo em relação a quanto ele pode crescer, o que a gente chama de PIB potencial. Então, o Brasil vem crescendo mais do que ele poderia, ou que deveria. E significa que a nossa demanda, o que as pessoas estão consumindo, o que o governo está consumindo, é maior do que nossa capacidade de produzir. Isso vai pressionando a inflação. Essa história já conhecemos, então? Em 2010, a gente chegou a crescer 7,5%, né? E depois a gente viu esse crescimento caindo e desembocando na crise de 2015, 2016, quando o Brasil teve a maior recessão da história. Então, na verdade, não adianta a gente crescer bastante em um ano e depois desaquecer no próximo ano. A gente não consegue crescer muito e a inflação alta, né? A inflação começa a desequilibrar e começa a gerar diversos mecanismos nefastos na economia. E o embate entre os atores políticos e econômicos é inevitável. Esse embate não deveria ser, né, entre o Lula e o Roberto Campos Neto ou contra o Galípolo, porque não é contra, não deveria ter esse embate. Claro, todo governo não gosta que o Banco Central suba a taxa de juros, né? Isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece em todo local, ou seja, o Banco Central está preocupado com a inflação, com a estabilidade da moeda. E o governo ele quer que a economia cresça o máximo possível, mas os governantes, os políticos têm uma dificuldade em entender que você querer que a economia cresça não é algo sempre positivo se a economia estiver crescendo de uma maneira desequilibrada, com a demanda aumentando muito mais do que a oferta. O economista Ricardo Amud, do IBMEC de São Paulo, coloca que somente com a discussão das reformas estruturantes, o Brasil poderá evitar os chamados voos de galinha do PIB e garantir um crescimento sustentável de longo prazo, com repercussão positiva para o setor produtivo e toda a sociedade.